está acesa, né? Tudo certo, tudo certo. Bom, eu tenho que apagar o quadro. Bom, então, hoje vamos falar de transformações lineares e matrizes. E vou começar como o nosso curso é um curso de geometria analítica, eu vou começar com a ideia geométrica que a gente já viu no plano, né? Uma transformação linear, talvez a melhor imagem seja a seguinte: você tem aqui o plano com a origem, pega o sistema de coordenadas canônico, dado aqui por E1 e E2, e aí você tem você pode quadricular o plano a partir desse quadradinho aqui, E1 e E2. Aí faz o seguinte, faz uma transformação que pega o plano, leva a origem na origem, mas leva o E1 num certo ε1 e o E2 num certo ε2. E aí usa esses caras aqui como base e constrói um reticulado aqui a partir desses dois caras. Então, por exemplo, aqui, então a ideia é a seguinte: você vai fazer uma transformação T, e aí o ε1 vai ser igual ao T de E1, o ε2 é o T de E2. E quando você pegar um camarada qualquer aqui, sei lá, pega aqui um V assim. Então o V está mais ou menos aqui nesse quadradinho, né? Então V é igual a x é 1 mais y é 2. Vai ser x é 1 mais y é 2. Então o T de V vai ser x T de E1 mais y T de E2, quer dizer, x ε1 mais y ε2. Então você marca aqui o mesmo x nesse reticulado aqui, que eu costumo chamar de descanso da casa da vovó. Então você marca aqui o mesmo x, aqui marca o mesmo y, e aí esse camarada aqui vai ser o T de V. Essa é a ideia básica. Quer dizer, do ponto de vista algébrico, significa isso. Quer dizer, você leva o E1 no ε1, o E2 no ε2, e aí você leva qualquer x é1 mais y é 2 e x ε1 mais y ε2. Isso vai ter como consequência que essa T vai ter duas propriedades.
T de V1 mais V2 vai ser igual a T de V1 mais T de V2. Porque, olha só, se você pegar V1 igual a x1 é 1 mais y1 é 2, V2 igual a x2 é 1 mais y2 é 2, somar, V1 mais V2 vai ser x1 mais x2 é 1, mais y1 mais y2 é 2, e o t de V1 mais V2 vai ser x1 mais x2 é y1 mais y1 mais y2 é y2. E aí, claro, você separa, esse aqui é x1 y1 mais y1 y2 mais x2 y1 mais y2 y2, usando lá nossas propriedades. Que é, bom, esse aqui é o T de V1 mais T de V2. E a segunda propriedade relevante é que T, se você multiplicar o vetor V por um Tzinho, um escalarzinho, né? Então isso aqui vai ser Tzinho, T de V. Claro, né? Se você fizer TV vai ser igual a T vezes x é 1 mais y é 2, que vai ser tx é 1 mais ty é 2. Esse cara vai ser elevado, então, em tx y1 mais ty y2, que é igual a t vezes x y1 mais y y2, que é igual a t TV. Essas propriedades, elas implicam no seguinte, ó, se eu pegar aqui no meu plano, então, deixa eu separar as propriedades aqui. Então, T de V1 mais V2 igual a TV1 mais TV2, para todos V1 e V2, segundo T de TV igual a T TV. Aí se você pegar aqui uma reta nesse plano, essa reta ela pode ser representada assim, escolhe um ponto qualquer aqui, P0, e um vetor W, vou chamar de V esse vetor aqui, né? O vetor P0, nós vamos pensar, o ponto P0 vamos pensar como um vetor U. Então os pontos P aqui são da forma U mais TV. Eu gosto mais de pensar em termos de P0 mais TV, mas para botar tudo como vetor. Se você pensar agora o T de P, T de P é igual a T de U mais TV. Pela propriedade 1, isso é T de U mais T de TV. Pela propriedade 2, isso é T de U mais T de V. Então, se eu pegar aqui e marcar do lado de cá, o ponto T de U, pegar aqui o vetor T de V, cada cara daqui da forma U mais T de V vai ser elevado no cara T de U mais T de V, que é a reta que passa por esse ponto e tem esse vetor como dando a direção da reta. Oi. Não, a pergunta é se parte da linearidade ou chega nela. Na verdade, estou fazendo um processo, eu fiquei pensando, nos 5 minutos que eu pensei como é que eu ia dar essa aula hoje, eu fiquei pensando exatamente isso.
né? Aí não tirei nenhuma conclusão e vim aqui. Mas a ideia é a seguinte, você pode... eu pensei assim, não, vamos partir dessa ideia geométrica, dessa ideia aqui, você faz uma transformação assim simples, pega o quadriculado, transforma nesse outro reticulado, observa que nesse tipo de transformação você tem essa propriedade. Tá? Então, estou tirando desse exemplo, tem essa propriedade. Vou, em seguida, dar um outro exemplo importante em que essas duas propriedades aparecem. Eu acho que o processo é muito assim, na construção do conhecimento, em particular do conhecimento matemático. Você começa a aparecer exemplos, situações em que algumas propriedades se destacam, até que um dia a gente olha e diz, não, mas peraí, aqui acontece isso, aqui acontece isso, aqui acontece isso, mas, na verdade, em todos os casos, são essas propriedades aqui que são relevantes. Aí você diz, não, vamos fazer um quadro abstrato, vamos dizer, ó, espaço vetorial é esse bicho abstrato que engloba vetores flechinha, pares ordenados, ternos ordenados, Rn, espaço de funções, e todos têm aquelas operações de adição e multiplicação por escalar, e tem lá uma série de propriedades. Agora eu estou vendo um tipo de transformação, que aqui eu estou vendo de vetores flechinha para vetores flechinha, mas isso aqui e como eu falei no começo, como esse é um curso de geometria analítica, eu começo com uma ideia geométrica. Mas vou dar um exemplo algébrico. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos pensar num exemplo bem algébrico. Sistemas de equações lineares. Então, exemplo algébrico. Começamos assim, sistema linear, A11, x1, mais A1n, xn, igual a y1, AM1, x1, mais AMN, xn, igual a ym. Olhamos para esse sistema. Isso aqui pode ser também pensado assim, né? Aqui você tem, ó, nessa coluna, você tem esse vetor A11, AM1, que está multiplicado por x1, aí vai somando com coisas. Aqui nessa coluna tem o xn multiplicando A1n, AMN, e a soma desses caras é o vetor y1, ym. Isso a gente define, né, como sendo o produto da matriz A11, AM1, A1n, AMN, x1, xn. Então isso aqui pode ser, quer dizer, isso daqui por definição é isso daqui é isso mesmo. Então você pode ver o y1, yn como construído assim, com a soma desses caras, ou simplesmente como produto da matriz. Então, aqui sei lá, 2 em 2 aulas eu defino de novo o produto de matriz por vetor. Até a gente dizer, não, tá, agora faz parte do nosso arcabouço teórico. Eu também posso olhar para isso da seguinte maneira, ó. Aqui eu tenho uma maquininha em que entra o vetor x1, xn, e ela me cospe o vetor y1, ym, né? O que ela faz? Entra o x1, xn, aqui dentro multiplica por essa matriz, sai o y1, ym. Isso é também, a gente pode ver isso como uma transformação de Rn em Rm. Assim como a gente está se acostumando no estudo de cálculo, principalmente, a
ver por trás de cada equação uma função, por exemplo, quando você olha ax2 mais bx mais c igual a zero. Na sétima série, oitava série, sei lá, você aprendeu a resolver essa equação. Depois você tem uma visão mais ampla e olha para a função y igual a ax2 mais bx mais c, que é uma f de x, aqui essa função é de R em R. E aí você passa a olhar para a função toda. Aqui você tem, sei lá, o gráfico da função, e pela cara do gráfico você sabe que, bom, pode acontecer hoje do x está assim ou está assim, e aí tem 0, 1 ou 2 soluções para a sua equação, mas você olha para a função toda. Então, mesma coisa aqui, em vez de eu olhar simplesmente para o sistema linear e tentar resolver dados y1, y2, ym, achar o x correspondente, eu olho para a função toda como uma função de Rn em Rm. E aí, se eu disser, tá bom, mas isso aqui é um espaço vetorial, quer dizer, isso aqui é uma transformação T de um espaço V1 num espaço V2. E tem aquelas duas mesmas propriedades. Ó. Se eu colocar aqui, em vez do vetor x1, xn, botar um vetor que seja a soma, vamos... Aqui, imagina que eu faça essa T e, vamos dizer, isso aqui pega o vetor x e leva no vetor T de x. Pena que eu já gastei a letra y aqui, né? Então, eu vou gastar letras u e v. Imagina que você tem o vetor u e o vetor v. Quer dizer, isso aqui é T de u1. O n mais v1 vn. Isso aqui vai ser T de u1 mais v1, o n mais vn. Aí eu vou jogar esse cara aqui nessa fórmula. Quer dizer, eu vou pegar aqui, vou botar onde tinha x1, vai ter o 1 mais v1. Então eu vou botar aqui o 1 mais v1. Onde tem xn, eu vou botar o n mais vn. Isso daqui, bom, vai ser o A, o 1 mais v1, o n mais vn. Bom, não é preciso ser nenhum gênio para olhar para esse e dizer, isso aqui é o 1 vezes esse, mais v1 vezes esse. Aqui o 2 vezes o outro, mais v2. Aqui o n vezes esse, mais vn vezes esse. Então, eu posso separar tudo que tem u. Isso aqui vai ser o 1, A1, AM1, mais o n, A1n, AMN. Isso tudo. E depois, V1, A1, AM1, mais Vn, A1n, AMN. Então, o T de U mais V, fazendo lá umas tantas passagens, vai ser T de U mais T de V. Se eu colocar no lugar do U, eu botar Tzinho vezes U, mesma coisa, né? Tzinho vezes U, entra aqui Tzinho vezes cada coordenada, e aí o Tzinho sai multiplicando tudo. Então, também, aqui, eu vou ter essas duas propriedades. T de U mais V vai ser igual a T de U mais T de V, e T de TU é igual a T de U. Então, agora é um exemplo de peso, né? Só esse exemplo aqui já
justifica a gente fazer um curso inteiro sobre transformações lineares. Esqueci, o Marco Aurélio, professor de cálculo, é meu colega de sala, mas eu esqueci de perguntar para ele, vocês já estão vendo derivada? Já? Então, nós temos mais um exemplo relevante. Mais um exemplo relevante. Imagina o seguinte, pega um intervalo I, vamos pensar um intervalo AB, assim, né? Aberto. E vamos considerar como V, para derivada vocês já fizeram funções contínuas também, já tem funções contínuas. Então, em princípio, eu pensaria assim, V como sendo o espaço das funções de I em R. Vou deixar ainda alguma coisa, não vou fechar essa chave, mas eu estou interessado na seguinte transformação aqui, transformação D. Esse cara daqui é um espaço vetorial, porque eu somo duas funções, né? Se eu fizer a função f e a função g, eu faço a função f mais g e ela é definida, f mais g de x, como f de x mais g de x. E t vezes f em x é simplesmente t vezes f de x. Uma primeira visão meio grosseira é pensar assim, ó, uma função é um vetorzão com uma infinidade de coordenadas, uma para cada x do intervalo i. E aí você soma coordenada a coordenada, multiplica por escalar coordenada a coordenada. Então eu vou pensar esse D aqui, não é bem assim, mas do V no V. Tem um problema que nem toda função é derivável, mas vamos pensar assim, que pega a função f e leva na sua derivada. Ora, tem as duas primeiras regras de derivação, talvez, abstratas, são o quê? F mais G' é igual a F' mais G'. Né? Uma constante, não vou usar a letra T aqui, que pode ser mal interpretada. CF' é igual a CF'. Isso está dizendo que essa transformação aqui é linear. Então, a derivada é uma transformação linear. Tem um problema aqui, como nem toda função é derivável, eu posso fazer das funções deriváveis, tá? V é igual ao conjunto das funções f de R em R. Vou chamar assim de V1 ou de W igual ao conjunto das f pertencentes a V, tais que f é derivável. Então, na verdade, esse negócio aqui seria de W em V. Tem uma outra coisa bonitinha assim de fazer, é o seguinte, você chama de V o espaço das funções contínuas e de W o espaço das funções que tem derivada contínua. Então, também poderíamos fazer assim. Então, V igual das f de I em R, f contínua, quando eu digo contínua, é contínua em todos os pontos, né? E W igual ao conjunto das f de I em R, tais que f tem derivada contínua. Aliás, como toda função derivável é contínua, né, o W está contido no V. Ele é um subespaço do V. E aí a gente tem esse operador D de W em V, que a cada F associa F'. É linear, não é uma abjeção, porque você sabe que você tem duas funções que diferem de uma constante, elas têm a mesma derivada.
E tem um teorema famosérrimo que atende pelo modesto nome de teorema fundamental do cálculo, que diz que essa transformação é sobrejetiva. Quer dizer, toda função contínua é derivada de alguma função. Vamos dizer, você pode dizer que no curso de cálculo vocês estão estudando essa transformação linear, praticamente assim. Tudo que vocês fizeram até agora foi para poder construir essa transformação linear e vão fazer mais coisas ainda para poder provar que ela é sobrejetiva. Uma visão tacanha, mas... então, tem mais um exemplo aqui que é... E a integral que vocês vão aprender também é uma transformação linear. Aí repara que aqui já são espaços de dimensão infinita. Bom, isso aqui é o seguinte, esses exemplos, assim, é claro que o nosso curso não vai trabalhar esse exemplo aqui, mas, de certa forma, ele justifica a gente fazer um pequeno esforço adicional para pensar, em vez de fazer tudo em R2 ou R3, fazer tudo que for possível em espaços vetoriais gerais. Claro, sempre que você achar que aquilo está forçando a sua cabeça, forçando a sua barra, você pensa, não, para mim, vetor é flechinha, ou é par ordenado, terno ordenado. Tá? Mas pensa assim, que se você puder fazer um esforço adicional, pensa em espaço vetorial e pensa que as coisas que funcionarem sem a exigência de que os seus elementos do seu espaço vetorial sejam realmente flechinhas, só dependam das operações do espaço, elas podem ter um interesse em outras situações. Bom, pelo menos sistemas lineares é uma... Não precisa pensar nesse exemplo aqui, mas o exemplo dos sistemas lineares é um exemplo que certamente vale a pena e dá para entender, né? Então, vamos apagar tudo isso e eu vou usar como referência, agora que eu botei o bode na sala, assim, mostrei um espaço de dimensão infinita, um operador assim, vou agora ficar num caso mais simplesinho, que é o RN. Se eu não falasse de dimensão infinita, talvez o RN ficasse um pouco pesado, agora ele ficou leve, né? Então, vamos pensar assim no RN, quer dizer, uma transformação T de RN em RN, RN em RM linear. Ou, simplesmente, a gente pode também pensar assim, ó, T de V em W linear. Quando for preciso, a gente vai supor que V e W são espaços de dimensão finita. Nem sempre é preciso. Quer dizer, T tem essas propriedades. T de U mais V igual a T de U mais T de V para todos U e V, e 2T de Tzinho U igual a Tzinho T de U para todo Tzinho e para todo U. No caso de sistemas lineares e matrizes, essas transformações já nos colocam olha para essa matriz e observa o seguinte, ó. Quando eu fizer multiplicar isso aqui por x1, xn, isso daqui vai dar x1 vezes A1, AM1, mais xn, A1n, AMn. Isso aqui é uma combinação linear dos vetores coluna da matriz. Então, a imagem dessa transformação, quer dizer, os caras que são imagem de alguém pela transformação,
ela é o conjunto das combinações lineares dos vetores de coluna da matriz. Então você tem dentro de Rn, ó, você tem dentro de Rn, de Rm, acho que é a imagem, né? Quer dizer, o conta-domínio é o Rm. Agora, dentro de Rm tem um subespaço E, que é o espaço gerado pelas colunas. E esse espaço é a imagem da transformação T. Então, repara que você já pode dizer assim, esse sistema aqui vai ter solução, se eu colocar aqui, se eu supuser que isso aqui vai ter que ser Y1, Ym, só tem solução se o Y1, Ym estiver no espaço gerado para esses caras, for combinação linear desses caras. Então, por exemplo, você já pode pensar assim, se fizer pensando assim, a transformação de R3 em R3. Então tem aqui, ó, E1, E2, E3. Aliás, não custa nada observar também, ó, que se eu botar o E1 aqui, o E1 é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando eu boto aqui, dá 1 e o resto é 0. Então a imagem do E1 é a primeira coluna. Se botar E2, é 0, 1, 0, 0, 0, dá a segunda coluna. O EN dá 0, 0, 0, 0, 1, dá a enésima coluna. Então esses vetores coluna da matriz são as imagens dos vetores da base canônica pela transformação. Então eu tenho esses caras aqui, quer dizer, quando eu dou a matriz, quando eu dou o sistema, dou a transformação, eu estou dizendo quem são as imagens desses caras aqui. Se eu bem entendi a ideia geométrica de transformação linear, que vai acontecer aqui? Eu esqueço esse sistema de coordenadas aqui e olho para o seguinte, ó, esse cara daqui é o ε1 igual a t de E1, aqui tem o ε2 igual a t de E2, e sei lá, vou fazer assim. E aqui tem o ε3 igual a t de E3. Como eu estou em R3, se esses três caras forem linearmente independentes, eles vão gerar o espaço todo. Então a imagem vai ser o espaço todo. Mas se eles não forem, uma outra situação, imagina que tivesse assim, ó, ε1, ε2, e aí o ε3 caísse no plano, fosse sei lá, T1, ε1 mais T2, ε2. Quer dizer, pode acontecer de um colapso assim acontecer. Então o que vai acontecer? A imagem da transformação toda vai ser um plano. E quem não tiver nesse plano, se você pegar Y1, Y2, Y3, se não tiver nesse plano, o sistema não tem solução. Se estiver no plano, tem. Então, a mesma coisa pode acontecer aqui em Rn, né? Quer dizer, aqui seria o Rm. Se tem aqui N vetores, pode acontecer aqui do N ser maior que M. Então, esses vetores aqui, pode ter mais vetores do que a dimensão do espaço. Certamente tem gente demais aqui. Mas mesmo assim, pode ser que eles não gerem o espaço. Fica uma coisa... Na verdade, você olha para as colunas e diz, essas colunas aqui tem um monte de coisa aqui que eu jogo fora e, na verdade, só ficam duas. Então, quando você pegar, sei lá, pega o R15, faz uma transformação de R15 em R10, mas, na verdade, a imagem do R15 só tem dimensão 2. Não é o R2, mas pode ser um subespaço de dimensão 2 dentro de R10. Então, é esse tipo de coisa que pode nos interessar, olhando aqui para as colunas. Tem também um outro detalhe interessante, que é o seguinte,
os caras que são levados em zero vão desempenhar um papel também muito importante aqui. É o núcleo da transformação. Mas não vou falar nele agora. Eu vou só pensar na transformação. Vou voltar para um exemplo geométrico. Uma rotação. Então, voltamos a um exemplo geométrico. Pega aqui em R3, vamos botar aqui o E3. Ele está primeiro aqui porque eu vou pensar o seguinte, vamos rodar o espaço todo em torno do eixo do Z. Então, vai ser uma rotação assim, vai rodar em torno do eixo do Z. Então, o E1 que está aqui vai rodar num certo ângulo θ, aqui assim, né? Vai virar aqui um ε1, e o E2 vai virar aqui também, rodar aqui também do mesmo ângulo θ, e vai virar o ε2. E o E3, esse ângulo aqui permanece reto, o E3 vai ficar parado. Tá? Que vai acontecer com um vetor qualquer, né? Imagina que você pega um vetor qualquer aqui, representando um certo ponto aqui. Ponto P, vetor V. O ponto P gira em torno desse eixo. A coordenada Z dele permanece a mesma. Então se P for igual a x, y, z, então R, esse aqui é R de E2, esse aqui é R de E1, e o E3 é igual a R do E3. O R de P, uma coisa eu sei, a coordenada Z é a mesma. E como eu estudei muito rotações no plano, fiz um mini curso de rotações no plano, eu sei o quê? Que o vetor, se eu olhar aqui no plano XY, o vetor E1 e o vetor E2, mesmo que eu não tenha estudado muito, eu vou ver agora, né, que o ε1 é cosseno θ, seno θ. E que esse símbolo aqui é reto, aqui é o ε2, aqui é θ de novo, aqui é θ, e aqui é θ. Eu sou obrigado a botar aqui porque, em geral, a gente pensa o ângulo é adimensional, mas ele também é o comprimento desse arco aqui, porque o raio é unitário, né? Então, o ε2, ele é aqui, né, menos seno θ, cosseno θ. Ora, o x e y do P, eles rodam no plano, né? Se eu pegasse o ponto, se eu pegar esse cara e projetar aqui, a projeção dele roda embaixo do P. Quer dizer, a reta vertical passando pelo P roda toda junta. Então, aqui, ó, se eu souber como roda aqui no plano eu sei que x é 1 mais y é 2 vai ser elevado em x ε1 mais y ε2, que é igual a x, vou colocar assim, né? Cosseno θ, seno θ, mais y menos seno θ, cosseno θ. Que é igual a x cosseno θ menos y seno θ, x seno θ mais y cosseno θ. Que também não custa nada, né? Reparar, é cosseno θ, seno θ menos seno θ, cosseno θ multiplicado por xy. Então, bom, o xy daqui vai no... Vou deixar esse z mais centralizado, né?
Vou escrever assim, x cosseno θ menos y seno θ, x seno θ mais y cosseno θ, z. É isso que a rotação faz. Bom, se ela faz isso, isso também, ó, eu posso também escrever assim, ó, em termos de matrizes, isso daqui é cosseno θ menos seno θ, 0, seno θ, cosseno θ, 0, 0, 0, 1, x, y, z. Então, agora eu vim de uma transformação dada geometricamente e inventei a matriz para transformação. Tá? Bom, aí você que está em casa vendo o vídeo, depois que você disse, não entendi porra nenhuma, voltou, viu de novo 3 vezes, agora que você entendeu, vamos pensar no caso, o pessoal da plateia, se não entendeu, pode perguntar, que eu também explico de novo. Vamos colocar agora a questão mais complicada, ó, porque essa daqui foi mole, era o eixo do Z. Mas imagina que eu escolha aqui assim no espaço aqui, está aqui a origem, e aí eu escolho uma reta qualquer. Magnanimamente, vamos dizer que essa reta é dada por um vetor U com norma 1. Só para simplificar. E agora vamos rodar em torno dessa reta. E agora, como é que a gente faz? Vamos supor que a gente consegue criar o plano perpendicular. A gente consegue, né? Criar o plano perpendicular à reta passando pela origem, esse plano alfa aqui, a gente consegue. Alfa é igual ao conjunto dos V tais que V escalar U é igual a 0. Esse plano vai rodar. A rotação, para todos os efeitos, no nosso exemplo anterior, o U é o E3 e o plano alfa é o plano dado pelo E1 e o E2. Se eu pagar um trocado bom, se eu der aqui as coordenadas do vetor U e pedir para vocês uma base ortonormal do plano alfa, vocês conseguem. Quer dizer, 2 vetores unitários e ortogonais que estão em alfa. Como eu não vou dar o dinheiro, eu vou dizer rapidamente assim. Você chuta aqui você tem um U, então o U tem coordenadas. Vamos dizer que o U tem coordenadas, ele tem norma 1, né? Então vamos pensar aqui no nosso U. Vamos inventar um U. Sei lá, vamos começar assim, com 1, 2, 3. Mas esse cara não é unitário. Mas a norma dele, ao quadrado, vai dar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, é 14. Né? Então, a gente pode fazer 1 sobre raiz de 14 vezes esse cara. Então, esse aqui é o nosso U. Agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente inventa aqui um ε1 perpendicular a U. Como é que a gente faz? O ε1 vai ter x, y, z, coordenada x, y, z. O produto escalar dele por U tem que ser 0. Esse raiz de 14 não vai servir para nada para esse 0, né? Quer dizer, quando você fizer isso aqui escalar. Então aqui a gente vai ter que ter
1, 2, 3, vou botar aqui 1 sobre raiz de 14, escalar x, y, z igual a 0. Então vai ser x mais 2y mais 3z igual a 0, raiz de 14 já foi embora. Aí chuta alguém aqui. Por exemplo, 1 menos 1. Bom chute. 1 menos 1. Está quase bom. Tem que dividir por raiz de 3 para ficar unitário, para ficar melhor ainda. Então esse cara daqui, 1 sobre raiz de 3. Isso aqui é o epsilon 1. Aqui o epsilon 1. Vamos fazer o epsilon 2 aqui. Para ficar igualzinho. O epsilon 2, se eu fizer o produto vetorial, né? Se eu fizer o produto vetorial de epsilon 1 por u, vai dar para cá. O de u por epsilon 1 dá para lá. Então a gente faz epsilon 2 igual a u vetorial epsilon 1. Daí, não vou fazer a conta não, tá? Mas a gente fabrica ele. Então, você vê, se tivesse dito, qual o preço de vocês? R$100, R$1.000, sei lá. Um trocado assim, para isso aqui R$100, tá mais que bom, né? Se tivesse oferecido R$100 para o primeiro que fizesse isso, alguém já tinha feito, né? Então a gente consegue criar esses caras. Agora, ó, eu sei o seguinte, se eu pegar um vetor... Então o epsilon 1 e o epsilon 2 vão girar aqui no círculo unitário. Quer dizer, se eu pegar a rotação de θ, então vou esquecer as coordenadas deles, mas se eu pegar a rotação de θ, pensando assim, não, eu olho do U e olhando do U para baixo eu vejo rodar no sentido trigonométrico. θ. Então o epsilon 1, né, R de epsilon 1, vai virar esse cara daqui. R de epsilon 1. Eu não sei as coordenadas dele na base canônica, mas na base epsilon 1 e epsilon 2 eu sei, né? Quer dizer, vê se não está claro. R de epsilon 1, se eu fizer o desenho aqui do meu plano, está aqui o epsilon 1, está aqui o epsilon 2, está aqui o círculo unitário, θ, R de epsilon 1 é igual a cosseno θ, epsilon 1, mais seno θ, epsilon 2. Eu não estou estudando esse negócio de vetores, base, não sei o que, esse tempo todo para nada, né? Então isso aqui é cosseno θ, epsilon 1 mais seno θ, epsilon 2. E o R de epsilon 2 é exatamente como no outro caso, vai ser menos seno θ, epsilon 1 mais cosseno θ, epsilon 2. Então, olha, eu sei quem é a transformação R, porque eu tenho a base, ó, eu chamo U de epsilon 3, e eu sei o seguinte, ó, eu tenho R de epsilon 1, R de epsilon 2 e R de epsilon 3 é igual a epsilon 3. Se eu quiser saber quanto é R de um vetor qualquer, eu só tenho que escrever ele nessa base. Que é um pequeno probleminha só. Mas dá. Também, se eu pagar 100 pratas, é um sisteminha 3x3. Se eu disser, pega o P igual a x, y, z.
E agora eu tenho que escrever esse P como, sei lá, psi eta tal, por exemplo. Psi epsilon 1 mais eta epsilon 2 mais tal epsilon 3. Usar letras que nos são bem familiares. Não, sacanagem, não vou usar essas letras, não. Vamos usar outras. Mas, ó, é importante, o psi é uma letra que depois de algum tempo fazendo matemática, você aprende a fazer ela. A não ser que você tenha talento para desenho, você faz logo de cara. Então, vamos escolher outras coordenadas. Vamos dizer assim, x barra epsilon 1 mais y barra epsilon 2 mais z barra epsilon 3. Então, seria isso. Quer dizer, você tem x, y, z é igual... O epsilon 1 tem lá coordenadas, que eu não me lembro mais quais são, mas eu vou chamar de A1, A21, A31, mais y barra... O epsilon 2 tem coordenadas A12, A22, A32, e o epsilon 3 tem coordenadas A13, A23, A33. Então, isso aqui, trocado em miúdos, é um sistema 3x3, dados x, y, z, eu calculo x barra, y barra, z barra. Então, todos os passos da transformação envolvem resolver sistemas solúveis. Quer dizer, nem sempre eles são solúveis, mas aqui são, né? Porque está claro que epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 é uma base de R3. Então, se eu tenho um vetor de R3, existe um único terno ordenado que dá essa combinação linear. Então, esse sistema vai ter solução única. Então, vou achar x barra, y barra, z barra, aí eu jogo aqui, obtenho as coordenadas, quer dizer, esses caras que eu vou obter aqui vão me dizer, quer dizer, quem é. Aí eu vou ter o seguinte, ó, o R de x, y, z vai ser igual a x barra R de epsilon 1 mais y barra R de epsilon 2 mais z barra R de epsilon 3. Tá? E aí o R de epsilon 1 está aqui, tal, todo mundo é conhecido. Eu calculei esses caras, né? A1, esse foi dado, calculei todo mundo aqui. Então, resolvo. Mas isso significa, quer dizer, a lição a tirar aqui é a seguinte, é que eventualmente a transformação linear que você quer, ela não veio assim, dada de graça por uma matriz. Quer dizer, aqui, ó, eu tenho uma rotação em torno de um eixo, pode ser um problema de engenharia mecânica, civil, sei lá o quê, ou simplesmente eu não tenho nada para fazer, estou pensando nisso. Então eu tenho ali a transformação, mas não veio de fábrica com a matriz. E o mais interessante ainda, eu consigo expressar essa transformação em termos de uma base que não é a base canônica, quer dizer, de maneira simples. Repara, o que eu fiz? Eu construí uma base que não era a base canônica e expressei a minha transformação em termos dessa base. E se depois eu quero realmente... Só que, vamos dizer, então eu sei, se me der o vetor, olha só, se me der o vetor com suas coordenadas x barra, y barra, z barra, nessa base daqui, eu sei direto dar o rodado dele. Se, como só ia acontecer, eu não recebo vetores dados nessa base que eu fabriquei, que ninguém sabe qual é, né? O cara me entregou o vetor e me deu o vetor na base canônica. Então eu tenho que pegar o vetor na base canônica, reescrever
na base que é boa para mim, aí o resultado sai como combinação linear desses vetores também dessa base. Quando eu quiser entregar para o cliente, ele vai dizer, não, me entrega na base canônica. Então eu tenho que, de novo, converter. Então, eventualmente, você tem transformações lineares que são mais bem expressas em bases outras que a base canônica. E o mais bem expresso aqui significa o seguinte, ó, tem uma matriz. Porque, olha só, isso daqui, ó, se eu pensar esses caras assim, vou apagar isso aqui. Olha para esses caras, o R de ε1, eu posso escrever assim, ó, cosseno θ, seno θ, 0. Isso não é verdade se eu pensar na base canônica, mas lembra que eu entendi que base é uma chave para eu codificar o vetor, codificar e decodificar o vetor como um elemento de R3 ou de Rn. Então, a chave mudou, a codificação mudou. Então, isso aqui, vamos chamar ε1, ε2, ε3, esses caras aqui, de base beta. Então, isso aqui corresponde à base beta. O R de ε2 também, eu sei, ó, é menos seno θ, cosseno θ, 0, na base beta. E o R de ε3, esse é 0, 0, 1. E aí, esse negócio aqui está me dizendo o seguinte, ó, que se eu entrar com o vetor x barra ε1 mais y barra ε2 mais z barra ε3, esse cara daqui eu represento assim, ele é x barra, y barra, z barra na base beta. E aí esse cara é levado pela minha transformação R, né, em x barra R de ε1 mais y barra R de ε2 mais z barra R de ε3, que na base beta se escreve x barra cosseno θ, seno θ 0, mais y barra menos seno θ, cosseno θ 0, mais z barra 0, 0, 1. Base beta, base beta, base beta. Ora, isso daqui é, para todos os efeitos, o produto da matriz cosseno θ, seno θ, 0, menos seno θ, cosseno θ, 0, 0, 0, 1, por x barra, y barra, z barra. Então, peraí, tem o seguinte, olha, na verdade, aquele negócio que eu falei, a matriz da transformação, era a matriz da transformação na base canônica. Quando eu estou expressando os vetores na base canônica, eu tenho a transformação e a ela corresponde uma certa matriz. Mas se os meus vetores estiverem sendo expressos numa outra base, a mesma transformação corresponde a outra matriz. Isso aqui não é a matriz da minha rotação na base canônica, mas é a matriz da minha rotação na base ε1, ε2, ε3. Quer dizer o seguinte, ó, a coisa funciona assim. Se você me der um vetor, aqui, vou apagar esses caras aqui. Me dá um vetor XYZ.
E eu quero, no fim, que ele entre aqui. Eu quero que ele entre aqui na minha máquina de fazer rotação de θ. E no fim eu quero que saia aqui o R de x, y, z na base canônica. Ele entra na base canônica, o meu cliente me entregou o XYZ na base canônica, eu tenho que no fim dar o rodado dele na base canônica. Meu cliente pode ser o computador. Por exemplo, eu quero fazer lá uma rotação, quero fazer uma animação, alguma coisa assim, e o negócio tem que rodar em torno do eixo que está assim. Então eu tenho que pegar um vetor XYZ na base canônica e rodar ele e dar as coordenadas de rodado na base canônica, para poder plotar lá na minha tela. Bom, aqui o que eu entendi que eu tenho aqui no meio é o seguinte, ó. Eu tenho essa máquina aqui, que é essa, ó. Se entrarem as coordenadas x barra, y barra, z barra do vetor na base beta, entra aqui, né? Então entra x barra, y barra, z barra, ele entra aqui e sai o R de x barra, y barra, z barra, escrito na base beta também, rodado. Quer dizer, é o mesmo vetor, só que aqui ele está na base canônica. Mas a minha matriz ali, ela só recebe, só funciona com vetor escrito na base beta. Então, o que eu preciso? Eu preciso criar aqui, ó, uma maquininha que entra com esse cara e cospe, muda de base. Quer dizer, entra o vetor na base canônica e ele sai escrito na base beta. E depois, ó, ele saiu na base beta, ele tem que entrar aqui na base beta e muda de base, vou botar assim, desmuda de base. Esse é o ponto de vista de que isso muda e se desmuda. Pode ser também aqui desmudou e aqui mudou. Tá? Quer dizer, mas uma operação inversa da outra. Quer dizer, aqui entrou na base canônica, sai na base beta. Aqui entrou na base beta, sai na base canônica. Então, se eu compuser essas três maquininhas, está resolvido o meu problema. Então, tem duas coisas importantes aqui, né? Primeiro, que uma transformação linear ela tem uma matriz que depende da base em que eu estou trabalhando. Se eu escolher, assim como quando eu mudo a base, mudam as coordenadas dos vetores, quando eu mudo a base, muda a matriz da transformação linear. E a outra coisa é que a mudança de base pode... A mudança de base é o quê? É resolver um sistema linear. Então, também, resolver um sistema linear é o quê? É a operação inversa. Quer dizer, você tem a transformação linear. Veja só. Você tem aqui o seu sistema linear. A11 x1 mais A1n xn igual a y1. Vou botar n1 x1. Aqui eu estou botando n igual a m, por quê? Porque quando eu estou fazendo mudança de base, eu estou com o sistema, a transformação do espaço nele mesmo. Então tem isso aqui. Isso aqui corresponde a aplicar a transformação T de Rn em Rn, que pega x e transforma em y.
resolver o sistema e inverter essa transformação. Quer dizer, fazer T-1 de Rn em Rn, que pega Y e transforma em X. Mas será que a inversa de uma transformação linear é linear? Porque se for, tem uma matriz. Bom, aqui, claro, eu estou supondo que essa transformação é bijetiva. Tá? Vamos supor que a transformação é bijetiva. Então, vou... Tá bonita a minha máquina, né? Mas eu vou apagar ela. Aprendi com o meu professor do pré-vestibular, fazer essa maquininha. A transformação, então vamos supor assim, que T do espaço V, no próprio espaço V, é bijetiva e linear, né? Então será que T-1 de V em V é linear? Então, a pergunta é, está aqui o V, está aqui o V, está aqui o T, está aqui o T-1. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, Y1, Y2. Eu quero saber se T-1 de Y1 mais Y2 é igual a T-1 de Y1 mais T-1 de Y2. Olha só, é bijetiva, então tem um x1 aqui, aliás, e aqui tem um x2. Então, y1 é igual a t de x1, y2 é igual a t de x2. Ou seja, x1 é igual a t-1 de y1 e x2 é igual a t-1 de y2. Bom, mas o y1 mais y2 é igual a t de x1 mais t de x2. Como t é linear, isso é t de x1 mais x2. Então, t-1 de y1 mais y2, eu estou perguntando se o x1 mais x2 vai no y1 mais y2, quem foi que foi no y1 mais y2? Resposta, passei no Enem. x1 mais x2. Que é t-1 de y1 mais t-1 de y2. Então, essa primeira propriedade está satisfeita. E será que t-1 de ty é igual a t-1 de y vezes t? Bom, está aqui o ty. Bom, o y veio do x, né? Então o ty veio do tx. Quer dizer, se y igual a t de x, ty é igual a t de tx, propriedade da transformação. Então, t-1 de ty é o tx, que é... Bom, mas o x é o t-1 de y. Então, vale. Então, se uma transformação linear for bijetiva, a inversa dela é linear. Bom, se ela não for bijetiva, eu não posso inverter, né? Se ela for injetiva, eu ainda posso inverter da imagem. Tá, mas aí já... Professor, mas se ela fosse injetiva, não estaria definida uma inversa à esquerda? É exatamente o que eu estou falando. Se ela for injetiva, eu ainda posso inverter, considerando como domínio da inversa só a imagem da transformação. Mas aqui o meu problema não é
não é tão grave, porque eu estou querendo inverter a mudança de base. Eu estou dizendo que inverter, quer dizer, fazer a mudança de base significa resolver um sistema linear. Resolver um sistema linear, o sistema linear é dado por uma matriz. Então, tem uma transformação linear que leva de uma base na outra. O inverter é trazer da outra para uma. Então, vai ser uma transformação linear também, vai ser dada por uma outra matriz. Acho. Vamos tentar clarear um pouco isso. Mas acho que vamos fixar primeiro nessa ideia. Vamos deixar a questão da mudança de base para depois. Vamos fixar na ideia que você tem uma transformação linear. Eu comecei pensando que a transformação linear tem uma matriz. Na verdade, eu comecei com uma transformação linear geométrica, lá achei uma matrizinha e tal. Depois eu peguei um sistema linear e vi que vinha uma matriz, e a matriz dava uma transformação linear. Mas se eu pensar a transformação linear de maneira abstrata, aí eu vou ter que pensar isso, que a matriz da transformação linear só passa a existir quando eu tenho uma base. Então vamos ser bem abstratos. Dá uma pausinha. Até que ponto, essa rotação, você pode jogar um T dentro do tempo, então, uma rotação dentro da direção da reta e ficar rodando a reta. A reta, qual reta? O eixo? Mas o eixo, como ele não tem dimensão, vamos dizer, o eixo do automóvel ele roda porque ele tem uma certa espessura, mas a reta não tem espessura. Não rodando a reta, transladando a reta. Assim, você pode ir rodando e transladando. O que você diz a transformação se conserva? O espaço que você colocou ali. O problema é o seguinte, quando você roda e a reta se move, você pode deixar de ter uma transformação linear, eventualmente, né? Pelo menos assim, de cara. Pode ser que não, mas aparentemente pode ser que esteja acontecendo uma translação, né? Não, tudo bem, rodou, tá. Aí você tem uma rotação em cada instante. Sim. A linearidade do cara para o ponto T. Você parametriza a sua reta e faz ela se mexer. Na verdade, isso é um problema que a gente vai abordar mais à frente, que quando você faz uma transformação, que é uma rotação, mas que o eixo está se movendo, tem uma coisa que acontece que é importante. As distâncias são preservadas. Então, você tem, em cada instante, uma transformação que preserva distâncias. E aí, tem só certos tipos de funções que podem preservar distâncias. E, no caso, aí preserva distância e orientação. Então, quando preserva distância e orientação, não é muito mais do que uma rotação que pode estar acontecendo. Mas, bom, vamos voltar, vamos pensar agora transformações lineares de um ponto de vista bem abstrato. Você tem dois espaços, V e W, espaços vetoriais. T de V em W
linear. E vamos supor que V tem uma base e W tem uma base. Quer dizer, V é de dimensão de V igual a N, dimensão de W igual a M. Então, o que acontece é o seguinte, vamos, assim, extraindo alguma... Não é? Essa primeira parte da nossa aula foi, assim, tirando coisas para todos os lados. Mas vamos tentar extrair uma coisa simplesinha, abstrata daqui. Eu estou com a impressão do que aconteceu na primeira parte, que se eu escolher uma base para V e outra para W, o que é escolher uma base para V? É transformar o V no Rn. Quer dizer, se você fizer alfa igual a U1, o N, base de V, e beta igual a... acho que eu vou chamar de V1, né? V1, Vn, e beta igual a W1, Wm, base de W. Então, é como se... Tá certo? Quando eu dou uma base de V, com esses N vetores, cada vez que eu escrevo um vetor de V como combinação linear desses caras, eu dou uma N-upla. Então, o V vira Rn. E o W vira Rm. Então, essa transformação vira uma transformação de Rn em Rm. Pensa só, você tem T de x1, V1 mais xn, Vn, vai ser esse cara daqui, por quê? Porque esse cara daqui é um elemento de V, genérico. Vai sair um elemento de W genérico. Então, isso aqui vai ser Y1 W1 mais YN WM. Eu posso simplesmente pensar que eu tenho uma transformação A, que pega o x1, xn e leva no y1, ym. Ela vai ser linear. Por quê? Porque se eu pegar esse cara, somar com uma outra N-upla aqui, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para os vetores correspondentes aqui, vou somar, vou levar aqui, vai dar a soma desses dois, vai cair aqui a soma das N-uplas. Então essa transformação vai ser linear. Ela vai ter uma matriz. Essa é a matriz da transformação T referente a essas duas bases. O que vai acontecer? Ó? Eu digo que vai acontecer o seguinte, ó, Y1, Ym vai ter que ser igual a A11, A1M, A1N, AM1 aqui, AMN, X1, XN. Quem vão ser esses caras? Digamos que esse cara daqui, ó, vamos ver quem vão ser esses caras. Se eu pegar o x1, xn, T de x1, 1 mais xn, o n, vai ser x1, T de 1 mais xn, T de n. O T de 1, eu vou escrever assim, ó, ele vai ser A11 V1 mais AM1 VM, porque ele é
Tá? A T leva... aliás, ele era V1 aqui. Né? E aqui é W1, Wn. A T leva V em W. Então, o T de V1, V1 é o primeiro elemento da base do V, T de V1 é uma combinação linear de vetores da base de W. Então, ele se escreve assim. Mais xn, esse aqui, T de Vn, ele vai ser A1n, W1, mais AMN, WM. É porque eu estou levando de V em W. Então, o Vn é um vetor de V. A imagem dele é um vetor de W. Tem que ser uma combinação dos vetores da base de W. Esse cara daqui, ó, vai ser A1x1 mais A1n xn W1 mais AM1x1 mais AMN xn WM. Se eu omitir os Ws, esse cara daqui, né, se eu esquecer os Ws aqui, é simplesmente dizer, ó, isso aqui é A11, A1N, AM1, AMN multiplicado por x1, xn, dá esses números aqui, só que eu interpreto isso na base, sei lá, beta, sei lá, base de... Eu decodifico, eu obtenho essa MU para eu decodifico ela como um elemento de W usando a base beta de W. Então, a principal lição, talvez, aqui, é que se eu tiver com espaços de dimensão finita, e aí não importa se é R2, R3, quer dizer, no exemplo lá da rotação era R3, mas o que eu fiz no exemplo da rotação? Eu tinha uma transformação de R3 em R3. Eu escolhi uma base que eu usei para R3 como domínio e a mesma base para R3 como contradomínio. Mas de uma maneira mais geral, eu posso ter dois espaços diferentes e aí eu tenho que escolher uma para esse e outra para esse. Uma vez que eu escolho as bases, a transformação tem uma matriz. Então, não existe, em princípio, assim, dado uma transformação linear, não existe a matriz da transformação linear. Existe a matriz da transformação linear nas bases que eu escolhi para o espaço domínio e para o espaço contradomínio. Quando o domínio é igual ao contradomínio, é mais simples um pouco, eu posso escolher a mesma base. Não sou obrigado, mas posso. Então, essa relação entre transformações lineares e matrizes é um segredo importante aqui. Quer dizer, assim como a base, quando você tem um espaço vetorial, fixar uma base significa olhar todo elemento do espaço vetorial como um elemento de Rn. Quando você tem a transformação linear, quer dizer, quando você tem transformações lineares do espaço V no espaço W, fixar uma base de V e uma base de W significa olhar toda a transformação linear de V em W como uma matriz. E aí, a transformação linear vira multiplicar pela matriz. Quer dizer, entra aqui o x escrito na base... Aliás, esse cara daqui, ó, na verdade, ele entra escrito na base alfa. Quer dizer, isso aqui corresponde ao seguinte: entrou este cara daqui
esse daqui, o x1, xn, aqui está meio forçado isso, mas ele entra, isso aqui são as coordenadas do meu vetor, na base alfa do espaço V. Aí eu tenho a matriz que recebe um vetor do espaço V transformado numa N-upla e me cospe o vetor do espaço W transformado numa M-upla. Esse daqui eu leio, eu decodifico usando a base de V. E o resultado aqui eu decodifico usando a base de W. Por que isso é importante? No caso da rotação a gente viu, tem situações em que a transformação é fácil de expressar, fácil de entender, se você escolher a base certa. E a base certa pode não ser a sua base predileta. Então depois, eu vou voltar ao assunto, né? Uma vez escolhida a base boa para a transformação, você expressa ela como uma matriz. Depois tem a questão de mudar de base, mudar e desmudar. Então, tipicamente, né, você trabalhar com transformações lineares pode implicar, com muita frequência, receber um vetor numa base que não é a boa para a sua transformação, então mudar de base, aí agora está na base boa para a transformação, você aplica a transformação usando a matriz que é boa naquela base, mas essa matriz vai te devolver um resultado que não está na base boa para entregar. Então você tem que mudar de base de novo. E então, agora, coisa crucial é o seguinte, não só isso acontece, mas também o produto de matrizes corresponde à composição de transformações lineares. Então vamos colocar a questão também de uma maneira abstrata. Olha só, você tem aqui o espaço U, o espaço V e o espaço W. Aqui no espaço U tem uma base alfa, no espaço V tem uma base beta, no espaço W tem uma base gama. Essa alfa daqui tem, sei lá, tem os vetores U1, UN. São N vetores. A base beta tem os vetores V1, VM. Eu estou botando parênteses aqui para indicar que a ordem é relevante. Porque na hora que você vai fazer a codificação usando a base, você tem que saber quem é o primeiro vetor da base. Senão, se você tem uma certa ordem, o vetor é 2, 1. Se você trocar a ordem, é 1, 2. Então, não dá para você receber 1, 2 e 2, 1 e não saber quem é. Então, tem que saber a ordem certinha da base. Então, a base é ordenada. E o gama tem aqui W1, WP. Agora, aqui você pode ter uma transformação linear, sei lá, S e uma transformação T. Aí, fixada essa base daqui, fixadas essas duas bases, você pode ter A igual a matriz de T referente às bases alfa e beta. Eu nunca sei direito, a gente usa essa notação assim, eu acho que é alfa beta, mas pode ser que seja beta alfa. S, desculpa, GS aqui. E aqui você tem B, matriz de
aqui é S, matriz de T referente às bases beta e gama. Então B, vamos manter pelo menos alguma coerência, entra a questão é a seguinte, ó, você tem aqui essa transformação que é TS, a composta. Então, quem é a matriz de TS referente às bases alfa de entrada aqui e gama aqui. Essa matriz é que eu vou definir como produto dessas duas. É B vezes A. Eu posso usar isso como definição. É uma boa definição, porque o produto de transformações lineares, a composição de transformações lineares é, de certa forma, um produto. Ela tem propriedade de produto pelo seguinte, ó, se você fizer, por exemplo, T vezes a transformação S1 mais S2, se você olhar para isso daqui, olha para essa transformação aqui, aplica isso num certo vetor U, isso daqui é T de S1 mais S2 em U, isso aqui é T, agora S1 mais S2 de U é S1 de U mais S2 de U. Só que como T, isso aqui é definição de soma de transformações. Mas como T é linear, T da soma é a soma das T's. Então isso aqui é T de S1 de U mais T de S2 de U, que é igual a TS1 mais TS2 de U. Então, essa multiplicação, quer dizer, interpretando a composição de transformações lineares como multiplicação, ela distribui em relação à adição de transformações lineares. Não, eu não posso inverter T com S aqui, né? Porque... sim, se eu tiver uma T-1 para cá, né? Se por acaso eu tiver aqui T-1 e S-1, então é verdade que TS a menos 1 é igual a S-1, T-1. Tá, bom exercício. Eu tô fazendo questão de ser bem geral aqui, mas a gente pode também, num certo momento, dizer, não, mas eu vou me interessar só de transformações do espaço nele mesmo. Então, ó, isso daqui é um exercício incontornável que cada um tem que fazer sozinho, sem ter medo das contas, é mostrar o seguinte, que quando você faz essa matriz aqui, ela dá aquele produto de matrizes esquisito que você multiplica escalarmente a linha de uma pela coluna da outra. Acho que eu vou esboçar mais ou menos isso. Vamos... Então, fixar esse quadro aqui na memória e... Bom, então eu tenho que pegar um vetor U igual a x1, 1 mais xn UN. Aí T de U é igual a y1 V1 mais yn Vn, mas na verdade isso daqui, ó, vai ser
x1 t de 1 mais xn t de n. E esses caras daqui eu vou representar esse cara daqui, né, o t de 1, vou escrever assim, isso aqui é x1, aí isso aqui vai ser A11 AM1 mais xn A1n AMN. O que é isso? Esse cara daqui, por exemplo, representa A11 V1 mais A M1 VM. Quer dizer, esse cara daqui, né, U é o RN, o V é o RM e o W é o RP. Então, o T de U1 é um elemento do meu V. M. Então, ele é uma combinação linear desses M vetores aqui. Para todos os efeitos, eu escrevo assim. Muito bem, agora o S de T de U, então, vai ser igual a S de x1 T de 1 mais xn T de n. Então, ele vai ser x1S de T de 1 mais xn S de T de n. Agora, vamos dizer, isso aqui é o T de 1, isso aqui é o T de n. Como é que eu obtenho o S de alguém? Aqui está implícito, vou explicitar um pouco mais aqui, né? Aqui eu tenho S, aliás, comecei mal, né? Eu botei T aqui, esse aqui era o S, esse era o T, então vou corrigir aqui, chamar esse aqui de S, todo mundo de S aqui, todo mundo de S. Vou apagar isso tudo aqui. Então eu tenho T de S de 1. O S, então ele tem a matriz A11, AM1, A1N, AMN. S. E o T tem a matriz B11, BP1, B1M, BPM. O que é isso? Esse cara daqui é o T de 1, esse aqui é o T de N. Eu tenho N vetores aqui na base. Então, T de 1, T de 2, T de N. Agora, T não, S, né? S de 1, S de N. Agora, T pega os M vetores da base e eu tenho que dizer quem eles são. Então, cada vetor da base aqui, ó, ele vai ser V1 até VM. E tem o T desse e o T desse. Cada um deles tem P coordenadas, porque o W tem dimensão P. Então, o T de S de U vai ser o quê? Eu vou pegar essa matriz B1, BP1, B1M, BPM e vou aplicar nesse vetor aqui, que é x1 A11 AM1 mais xn A1n AMN.
Isso aqui vai me dar... Ó, eu vou pegar essa matriz aqui, vou aplicar nesse vetor. Então vai ser, o x1 sai aqui, né? x1 sai aqui. E nesse cara daqui eu vou ter A11 vezes esse, mais a M1 vezes esse, mais etc. Aí eu vou ter aqui xn que multiplica A1n B1 BP1 mais a MN B1M BPM. Bom, quem é a, sei lá, iésima coordenada desse cara daqui? Então, a iésima coordenada, eu vou ter... Deixa eu apagar aqui. Então, iésima coordenada. Eu vou ter que pegar aqui o x1. Aí ele vai pegar todo mundo que tiver na iésima coordenada aqui. Então vai ser A11, B1 e BI1 mais eu vou ter aqui A21 B I2 mais AM1 B I M. Isso aqui tudo multiplicando x1 mais etc. Mais, aí eu vou ter xn que multiplica A1n B I1 mais, vou botar ainda A2n B I2 mais AMN B M, tá certo? Espero não ter errado aqui nada, né? Bom, o que isso significa? É esse cara, vamos dizer, é como se fosse o produto escalar desse vetor. Esse aqui é o x1, xn, multiplicado por esse vetorzão que tem essas coordenadas aqui. Isso corresponde, ó, isso daqui é a iésima. Se eu pensar em termos de matriz, a matriz que eu estou procurando tem aqui o meu vetor x1, xn, e aí está dando como resultado alguma coisa aqui que tem uma coordenada zi, que é isso daqui. É a iésima coordenada do resultado. Então esse zi tem que ser essa linha da matriz vezes essa coluna aqui.
o resultado que está me dando é esse. Ó. Se eu tiver, vamos dizer, se eu quiser a posição, isso aqui é a linha I. Se eu quiser a posição correspondente à coluna J, eu tenho que pegar o cara que está multiplicando o XJ aqui. Então, quem é que está multiplicando o XJ? XJ está multiplicando o A1J B BI1, né? BI1, não, BI A1J BJ Hã? Ah, não, tá certo. B é tudo I. A1J B e J. Certo? Não. BI1. Não. BI1, desculpa. BI1 mais A2J BI2 mais A MJ B e M. Espero não ter errado. Confere? Se alguém confere aí, porque senão fica gravado para a eternidade errado. Bom, isso daqui corresponde o quê? A linha a linha I da matriz B, né? Isso aqui é BI1 BIM multiplicado pela coluna J, A1J, AMJ da matriz A. Que é, então, corresponde o quê? B é a matriz de T e A é a matriz de S. Então, o que eu estou obtendo aqui é o seguinte, que se eu pegar, se eu tenho a matriz B, B11, B 1M, BP1, BPM. Estou multiplicando pela matriz A, A11, A1N, AM1, AMN. Aí isso vai me dar a matriz C11, C11N, CP1, CPM. Tá? Essa matriz, essa daqui pega um vetor de Rn, devolve um vetor de Rm. Essa daqui pega um vetor de Rm, devolve um vetor de Rp. Essa daqui pega um vetor de Rn, devolve um vetor de Rp. Ela tem que corresponder à composta das transformações. Pelo que eu entendi daqui dessa conta, ó, se eu pegar aqui a linha I e a coluna J, esse cara daqui, vou abrir um espacinho para ele, é o CIJ. O CIJ é o produto da linha I daqui, I1, B e M, pela coluna J daqui, A1J, A, MJ. Então ele é BI1, B e M, pela A1J, A, MJ. Entendido isso aqui como um produto escalar, que você multiplica o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, o último
pelo último. Tá? Quer dizer, vamos dizer, essa conta, entender essa conta, por exemplo, com matrizes pequenininhas, é uma coisa que cada um de nós tem que fazer. Dizer, tá, então a multiplicação de matrizes se faz assim para que a multiplicação de matrizes corresponda à composição das correspondentes transformações lineares. Eu fiz aqui com bases quaisquer, mas na verdade isso aqui basta você fazer de Rn, Rm, Rp, dá no mesmo. Quer dizer, eu meio que fiz com bases quaisquer, mas no meio diz, já estou em Rn, Rm, Rp. Claro que isso, então, como eu falei, é uma visão abstrata para uma coisa que vai ser importante. A gente não espera ter sempre a sorte de poder expressar da maneira mais simples, mais razoável, uma transformação linear pela qual a gente esteja interessado na base canônica. Então, eventualmente, a gente tem que entender bem que transformação linear, ela tem uma matriz que corresponde a ela nas bases que são escolhidas. E que, para que as coisas fiquem simples, às vezes a gente tem que escolher bases diferentes da base canônica. Isso tem um certo custo, mas às vezes é o mais barato que a gente pode pagar. Então, já tem um bocado de coisa para estudar. Não sei quantas horas vocês têm que estudar de cálculo, mas de álgebra linear tem muitas. De álgebra linear, porque, vamos dizer, essa parte do nosso curso é álgebra linear. Bom, então é isso, né?